Vamos estudar agora os princípios orçamentários. O primeiro deles é o princípio da universalidade, que nos diz que todas as receitas e despesas devem estar previstas no orçamento público. No caso, é utilizado o instrumento de planejamento orçamentário chamado LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, na LOA, nós teremos todas as informações pertinentes a receitas e despesas dos poderes dos entes, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Também teremos os fundos, órgãos e entidades, administração direta e indireta. Todos esses recursos e todo esse conteúdo vai estar previsto na Lei Orçamentária Anual através do princípio da universalidade. É importante destacar que cada ente federativo vai ter o seu documento, ou seja, o seu instrumento de planejamento, a sua LOA. Então, a União vai ter a sua LOA, o Estado, o Distrito Federal e o município. Cada um vai ter a sua lei orçamentária anual. Esta previsão do princípio da universalidade ele está contido lá no artigo 165 da Constituição Federal, quando ela traz os três orçamentos da LOA, né? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. A partir disso, infere-se que nós temos este princípio da universalidade, contemplando na LOA todos esses orçamentos, esses pequenos orçamentos, e todas essas informações relacionadas com os órgãos, as entidades, a administração direta e indireta, tudo isso vai estar contido, né, na LOA. E por quê? Por que desse princípio da universalidade? Para que tanto o poder legislativo quanto a sociedade tenha ciência e transparência, né, de tudo aquilo que está sendo utilizado e toda a parte de recursos públicos, né, tanto a despesa quanto a receita. Tudo isso deve estar previsto para que haja um controle social e também um controle legislativo. Temos também o princípio da unidade. Este princípio ele informa que nós temos um único orçamento por ente ou para o ente, ou seja, conforme eu disse, a União vai ter um orçamento, o Estado vai ter outro orçamento, o Distrito Federal vai ter outro orçamento e assim por diante. Mesma coisa para os municípios. Isso significa que o Estado de Mato Grosso não pode ter dois orçamentos, apenas um. Além disso, existe um princípio chamado princípio da totalidade, que está relacionado com o princípio da unidade, mas não é necessariamente sinônimo dele, que nos informa que pode haver e existir, né, a coexistência de múltiplos orçamentos. Entretanto, estes orçamentos eles devem estar consolidados em um único documento, que é, conforme nós vimos, o caso aqui desses três orçamentos, né, orçamento fiscal, de investimento das empresas e da Seguridade Social, que vão estar todos eles consolidados no único orçamento, que é o orçamento da Lei Orçamentária Anual, é a LOA. Então, na LOA, nós teremos esses três orçamentos. Temos também o princípio da anualidade ou periodicidade, que vai dizer que o exercício financeiro, que é aquilo que é o parâmetro para a aplicação, né, de toda a parte orçamentária, de todo o nosso estudo orçamentário, o exercício financeiro ele corresponde ao ano civil, ou seja, o exercício financeiro equivale ao período entre 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, a LOA, por exemplo, a LOA de 2024, ela vai se referir, a sua execução vai estar relacionada a este período, a esse intervalo. A exceção são os créditos adicionais que vamos estudar em aulas posteriores, mas são dotações, ou seja, recursos que não foram previstos inicialmente na LOA, mas que por algum motivo eles vão ser aplicados ao longo do exercício financeiro. E aí nós temos duas exceções, que é os créditos especiais e extraordinários, que são aqueles que foram reabertos nos últimos 4 meses para o encerramento do exercício. Neste caso, nós temos uma exceção ao princípio da anualidade. Por quê? Porque ele vai ultrapassar este ano, né, e vai dar continuidade à sua aplicação no ano seguinte. Então, esse caso específico, ele ultrapassa o período de um ano. Ele vai além disso, né? Ele ultrapassa essa relação de período. Além disso, é importante destacar que o PPA, ou seja, o Plano Plurianual, ele não é uma exceção ao princípio da anualidade. Por quê? E por que nós devemos nos atentar a isso? Porque o PPA ele é aplicado
e elaborado, né, a cada 4 anos. Então temos um PPA para 4 anos. E por que, que ele não é uma exceção? Pois o PPA, por ser um instrumento de planejamento e mais estratégico, onde ele informa as diretrizes, os objetivos e as metas, ele é mitigado, ou seja, ele é especificado e operacionalizado através da LDO, que é um outro instrumento de lei de diretriz orçamentária, e por fim na LOA, que é a parte mais prática, é o orçamento público. Quando você escuta a palavra orçamento público, é a LOA. Então, o PPA ele vai ser mitigado nesses períodos anuais, ou seja, um PPA vai ter 4 LOAs relacionadas a ele. Por isso, ele não é uma exceção ao princípio da anualidade. E continuando, conforme eu falei, o exercício financeiro equivale a um ano, que corresponde a esse ano civil. E só a título de informação, não é anterioridade ou anualidade tributária. Não tem nada a ver com esse conceito, tá? Não vou adentrar muito a respeito disso, mas sua prova pode cobrar e é só você saber que não tem nada a ver com a anualidade. Esse princípio da parte tributária não tem nada a ver com o princípio da anualidade, tá bom? O último princípio que vamos ver nesta aula é o princípio do orçamento bruto, que veda deduções, ou seja, o orçamento ele tem que ser apresentado no seu total. Não pode haver um orçamento líquido, ou seja, já descontado as despesas ou já descontado as suas transferências. Não, tudo tem que ser discriminado e informado. Então, um caso como as cotas de receitas, né, é uma situação onde nós temos que o Estado, um ente, ele transfere a outro, ele transfere para uma outra entidade recursos, ele tem que apresentar e discriminar que ele teve uma despesa e a outra entidade tem que informar que ela teve uma receita. Ele não pode simplesmente omitir esta informação. Então, esses foram os 4 princípios básicos que nós vimos aqui, princípios orçamentários. Nas próximas aulas, vamos dar continuidade ao nosso estudo, veremos os princípios da especialização, exclusividade, não afetação e estorno. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.